Ninguém queria Berta. No mercado de escravos do Rio de Janeiro, ela era vista como uma piada de mau gosto, uma mulher de 150 quilos que, segundo os capatazes, comeria o lucro de qualquer fazenda em apenas uma semana. O barão a comprou pelo preço de uma galinha velha, movido por uma estranha pena e talvez um pouco de curiosidade mórbida, mas mal sabia ele que acabará de fazer o negócio mais perigoso de sua vida. Acontece que, para uma mulher daquele tamanho colossal, Berta tinha hábitos impossíveis. Ela recusava comida, movia-se com um esforço sobre-humano e trancava-se na despensa todas as noites, proibindo a entrada de qualquer alma viva. Consumido pela desconfiança de que ela estaria roubando os estoques ou escondendo algo nefasto, o barão decidiu espiar pelo buraco da fechadura numa madrugada quente e silenciosa. O que ele viu o fez prender a respiração e quase cair para trás em choque. Berta começou a se despir diante de um espelho sujo, mas ao soltar as amarras do vestido, a silhueta que se revelou não era de carne. Enquanto ela desenrolava faixas intermináveis do corpo, gemendo de alívio, o barão percebeu que a Berta gorda era uma farsa completa. O que ela carregava colado à pele valia mais do que toda a fazenda do barão, mas aquele segredo também poderia custar a cabeça dos dois antes do amanhecer. Se você quer receber mais histórias e mistérios como este, já deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque o que estava debaixo daquelas saias vai mudar tudo o que você pensa sobre ganância. Imagine o calor sufocante do Rio de Janeiro em meados do século XIX, aquele tipo de mormaço úmido que cola a roupa no corpo e faz o ar parecer pesado, quase sólido. Era nesse cenário, entre o cheiro de maresia podre e o barulho caótico das carroças batendo nas pedras irregulares do cais, que acontecia um dos espetáculos mais tristes e comuns daquela época, o leilão de almas. Mas naquele dia específico, sob o sol impiedoso que castigava a cidade, o burburinho no mercado do Valongo não era o de costume. Não havia a negociação habitual por homens fortes para a lavoura ou mulheres jovens para a casa grande. A atenção de todos, desde os nobres entediados até os comerciantes de rua que paravam para assistir, estava fixada em uma única figura que desafiava a lógica daquele lugar terrível. No centro do tablado de madeira gasta, que rangia perigosamente sob o peso, estava a mulher que viria a ser conhecida apenas como Big Berta. A visão era, para dizer o mínimo, desconcertante. Berta não era apenas grande, ela era uma anomalia geográfica em forma humana. Os boatos que corriam entre a multidão sussurravam que ela pesava mais de 150 quilos, mas olhando para ela, parecia muito mais. Ela era uma montanha de tecidos encardidos, vestindo o que pareciam ser 3 ou 4 vestidos sobrepostos, todos largos, remendados e estufados, criando uma silhueta que mal lembrava a de um ser humano. O suor escorria pelo seu rosto redondo e inchado como se fossem rios numa tempestade, e sua respiração era um chiado audível, um esforço hercúleo apenas para manter aquele corpo colossal em pé. O leiloeiro, um homem magro com um bigode oleoso e voz estridente, estava visivelmente frustrado. Ele batia sua vara no chão, tentando despertar algum interesse, mas a única coisa que recebia eram risadas e comentários cruéis. Ninguém em sã consciência queria comprar Berta. A lógica econômica da escravidão era brutal e simples, lucro sobre custo. E Berta representava o oposto absoluto do lucro. Os fazendeiros olhavam para aquela imensidão e faziam as contas mentais rapidamente, concluindo que ela comeria mais em uma semana do que o valor que poderia produzir em 10 anos de trabalho. Ela mal conseguia andar sem se apoiar nas paredes ou em uma bengala improvisada. Como poderia colher café, limpar um chão ou carregar água? Ela era, aos olhos daquela sociedade cruel, um prejuízo ambulante, uma boca sem fundo que levaria qualquer senhor à falência apenas com a conta do açougue. Foi nesse momento de humilhação pública, enquanto o leiloeiro ameaçava simplesmente abandoná-la na rua para a própria sorte, que a figura do barão entrou em cena. Vamos chamá-lo de Barão de Valença, um homem cuja reputação na corte era tão peculiar quanto sua conta bancária era instável. O barão era conhecido por ser um excêntrico, um colecionador de tipos raros, um homem que, diziam as más línguas, comprava quadros feios só porque ninguém mais os queria e adotava cães de 3 patas por pura teimosia. Ele estava ali, abanando-se com um chapéu de palha, observando a cena com um olhar que misturava tédio e uma curiosidade clínica. O barão não era um homem cruel, pelo menos não para os padrões da época, mas era movido por impulsos estranhos. Talvez tenha sido o olhar de Berta, que, apesar do corpo grotesco e da situação degradante, mantinha os olhos fixos no horizonte, com uma dignidade silenciosa e pétrea, que o capturou. Ou talvez tenha sido apenas a pechincha. Quando o leiloeiro, já sem esperanças e suando bicas,
Gritou um preço irrisório, o equivalente ao valor de uma galinha gorda ou de um saco de farinha de segunda categoria. O barão levantou a mão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por murmúrios de incredulidade. O barão de Valença havia comprado a mulher mais gorda e inútil do Rio de Janeiro. Enquanto os papéis eram assinados e o dinheiro trocava de mãos, muitos riam, imaginando que o barão finalmente havia perdido o juízo de vez, comprando um elefante branco, ou melhor, uma gigante humana, para decorar sua cozinha. Se você gosta de histórias históricas cheias de reviravoltas e mistérios ocultos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos assim, pois o que acontece a partir de agora desafia qualquer explicação racional. A logística para levar Berta até a propriedade do barão foi, por si só, uma operação de guerra. Ela não cabia na carruagem, e a carroça de mantimentos teve que ser reforçada com tábuas extras para suportar o peso. Durante todo o trajeto, enquanto a carroça gemia e as rodas de madeira estalavam a cada buraco na estrada de terra, Berta permaneceu em silêncio absoluto. Ela não agradeceu, não chorou, não reclamou. Ela apenas segurava suas saias volumosas com uma força desproporcional, os nós dos dedos brancos de tensão, como se tivesse medo de que o vento pudesse levar suas roupas embora. O barão, cavalgando ao lado, observava aquela figura estranha. Havia algo que não se encaixava. Ele notou que, apesar do calor infernal e do suor visível no rosto dela, Berta não abanava a roupa para se refrescar. Pelo contrário, ela parecia manter os braços colados ao tronco, protegendo seu corpo inchado como uma mãe protege um filho recém-nascido. A chegada à casa grande foi um evento. Os outros escravos, os criados da casa e até a esposa do barão, uma mulher severa e preocupada com as finanças da família, saíram para ver a nova aquisição. A decepção da baronesa foi palpável. Ela esperava alguém para ajudar na lavanderia ou na costura, e o marido lhe trazia uma mulher que parecia precisar de ajuda até para se levantar de uma cadeira. Onde vamos colocar essa criatura? Perguntou a baronesa, com o nariz franzido. Na cozinha, respondeu o barão, com um otimismo fingido. Ela pode descascar batata sentada. Pelo tamanho, deve entender de comida como ninguém. Foi aí que o verdadeiro mistério começou, e as primeiras peças desse quebra-cabeça bizarro começaram a aparecer, desafiando a compreensão de todos na casa. A suposição lógica era que Berta fosse uma glutona insaciável. A cozinheira-chefe, uma mulher rabugenta chamada Anastácia, já havia preparado um panelão de angu com restos de carne, resmungando que a nova escrava acabaria com o estoque da semana em uma única refeição. Mas quando o prato fumegante e transbordante foi colocado diante de Berta, aconteceu o impensável. Ela olhou para a comida com um desinteresse absoluto, quase com nojo. Com uma voz rouca, que parecia não ser usada há dias, ela recusou. Água. Só quero água, disse ela. A cozinha inteira parou. Como poderia uma mulher daquele tamanho, que precisaria de milhares de calorias apenas para manter o coração batendo naquela massa corporal imensa, recusar comida? Anastácia insistiu, empurrando o prato, pensando que fosse timidez. Berta comeu 2 ou 3 colheradas, apenas o suficiente para não desmaiar, e afastou o prato. Isso se repetiu no jantar. E no café da manhã seguinte. Em 3 dias, a Big Berta, a mulher que todos temiam que fosse devorar a fazenda, havia comido menos que um passarinho. A matemática não fechava. Ninguém engorda ou mantém 150 quilos vivendo de ar e água. Além da dieta impossível, havia o comportamento físico. Berta movia-se pela casa com uma lentidão exasperante. Cada passo era calculado, pesado. Asterisco tump, tump, tump. Asterisco o som de seus pés no assoalho de madeira era o prenúncio de sua chegada. Mas o barão, que passava seus dias observando-a com uma curiosidade cada vez mais aguçada, notou algo estranho na sua postura. Geralmente, pessoas muito obesas têm um andar gingado, balançando o peso de um lado para o outro para manter o equilíbrio. Berta não. Ela andava rígida, dura, como se o seu corpo fosse uma armadura sólida. E quando ela se sentava, não havia aquele esparramar natural da gordura. Ela sentava-se reta, tensa, soltando gemidos baixinhos que pareciam mais de dor aguda do que de cansaço. Era como se a própria pele dela estivesse machucando-a. E então, havia o cheiro. O cheiro era algo que começava a incomodar a baronesa profundamente. Não era o cheiro comum de suor ou falta de banho, embora Berta transpirasse profusamente. Era um odor peculiar, acre, metálico.
Quando Berta passava pelo corredor, deixava um rastro que lembrava o cheiro de uma ferraria, de moedas velhas aquecidas pelo sol, misturado com um toque de almíscar e tecido mofado. Essa mulher cheira a ferro velho, reclamou a baronesa numa noite, abanando o nariz. Mande-a tomar banho imediatamente. Foi a ordem do banho que desencadeou a primeira grande crise. Quando as outras escravas chamaram Berta para ir ao rio ou usar a tina nos fundos da casa, ela entrou em pânico. Um pânico genuíno, selvagem. Seus olhos se arregalaram, e ela recuou para um canto da cozinha, brandindo uma faca de descascar legumes com uma agilidade surpreendente para alguém do seu tamanho. Ela gritava que ninguém tocaria nela, que ela se lavaria sozinha, no escuro, e que preferia morrer a deixar alguém ver seu corpo nu. A reação foi tão desproporcional e violenta que o barão teve que intervir. Para evitar uma tragédia ou um assassinato na cozinha, ele concordou com uma exigência absurda. Berta dormiria na despensa de mantimentos secos, um quartinho minúsculo e sem janelas, mas que tinha uma característica fundamental, uma porta com uma tranca interna forte. Assim, a rotina bizarra se estabeleceu. Todas as noites, enquanto a casa mergulhava no silêncio, ouvia-se o som pesado dos passos de Berta indo para a despensa, seguido pelo barulho inconfundível do ferrolho sendo passado com força. Asterisco clac, asterisco trancada. Ninguém entrava, ninguém saía. A criadagem começou a sussurrar que ela era uma bruxa, que realizava rituais satânicos lá dentro, ou que escondia algum animal. A baronesa, mais pragmática, tinha outra teoria. Ela está roubando. É óbvio. Ela não come na nossa frente para manter as aparências, mas à noite deve devorar os sacos de açúcar, as frutas secas e o charque. É por isso que é gorda daquele jeito e tranca a porta. Ela está nos roubando debaixo dos nossos narizes. A teoria da baronesa fazia sentido. Explicava a recusa da comida durante o dia e a obesidade mórbida. Mas o barão, em suas noites de insônia, andando pelos corredores da casa grande com um castiçal na mão, sentia que a verdade era mais complexa. Ele parava diante da porta da despensa e encostava o ouvido na madeira. Ele não ouvia o som de mastigação ou de sacos sendo rasgados. O que ele ouvia eram suspiros. Longos, dolorosos e profundos suspiros de alívio, seguidos por sons estranhos, como o farfalhar de tecidos pesados, e ocasionalmente, um som tilintante, muito sutil, como pedrinhas batendo umas nas outras. Asterisco tlin. Tlin asterisco. Aquilo estava consumindo a mente do barão. O mistério da gorda que não comia, da escrava que cheirava a ferro e se trancava como uma prisioneira voluntária estava prestes a levá-lo à loucura. Ele precisava saber. A curiosidade, misturada com a desconfiança plantada pela esposa, tornou-se insuportável. Se ela estivesse roubando, ele teria que puni-la. Mas se fosse outra coisa? E se ela estivesse doente? E se estivesse escondendo um amante, ou pior, planejando uma fuga ou um ataque contra a família? A mente ociosa do barão criava 1000 cenários, mas nenhum deles chegava perto da realidade fantástica que estava a poucos metros de distância, separada apenas por uma porta de madeira velha. Foi numa noite de terça-feira, uma daquelas noites abafadas antes da chuva, que o barão decidiu que não aguentaria mais. Ele esperou que a casa inteira adormecesse. Apagou sua vela para não ser traído pela luz debaixo da porta. Caminhou na ponta dos pés, sentindo o coração bater na garganta, até a porta da despensa. Ele se ajoelhou no chão frio, ignorando a dor nos joelhos, e aproximou o olho do buraco da fechadura. A chave não estava na porta pelo lado de dentro, o que lhe dava uma visão clara, embora limitada, do interior do pequeno cômodo iluminado por uma única vela que Berta mantinha acesa. O que o barão viu naquele momento fez o sangue gelar em suas veias e sua respiração parar instantaneamente. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que ele pensava saber sobre sua escrava inútil era uma mentira elaborada, e que o verdadeiro peso que Berta carregava não era feito de carne e osso. O olho do barão de Valença estava colado à fechadura, a respiração presa na garganta, enquanto o silêncio da casa grande parecia amplificar cada som vindo do interior daquele pequeno quarto de despensa. A chama da vela lá dentro tremeluzia, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes de madeira, criando uma atmosfera que oscilava entre o sagrado e o profano. O que ele viu inicialmente confirmou, em parte, a imagem que todos tinham de Berta, uma massa imensa, imóvel, parada no centro do cômodo como um monumento à gula e à preguiça. Mas havia algo diferente na postura dela agora que estava sozinha, longe dos olhares julgadores. Não havia mais a atuação da lentidão,
Havia exaustão, uma exaustão tão profunda que parecia emanar de seus ossos. Berta não estava ali para comer. Não havia sacos de farinha abertos, nem pedaços de carne roubados em suas mãos. Ela estava parada diante de um pequeno espelho de mão que havia apoiado sobre uma prateleira, encarando o próprio reflexo com uma expressão de dor e determinação que o barão jamais vira em rosto humano. Foi então que o ritual começou, um processo que o barão, em sua ignorância inicial, interpretou como um simples ato de despir-se para dormir, mas que logo se revelou uma operação de engenharia complexa e dolorosa. Berta levantou os braços com dificuldade, gemendo baixo, um som gutural de quem suporta um peso insuportável. Seus dedos, grossos e calejados, foram até os ombros e começaram a desatar nós. Não botões, mas nós. Cordas grossas de sisal que mantinham o vestido externo no lugar. Quando o tecido caiu ao chão, o barão esperava ver a pele, a carne flácida que justificasse aquele tamanho todo. Mas não. Debaixo do vestido sujo de fuligem e poeira, havia outro tecido. Uma espécie de lona grossa, amarrada transversalmente no peito e na cintura, como se ela estivesse enfaixada para uma guerra. A curiosidade do barão transformou-se em confusão. Por que uma escrava usaria tantas camadas de roupa num calor tropical que fazia até as pedras da rua suarem? Seria uma doença de pele? Uma deformidade que ela tentava esconder? Berta continuou. Ela puxou uma ponta de corda na lateral do quadril e, com um movimento brusco de corpo, soltou uma amarra. O que aconteceu a seguir desafiou as leis da física que o barão conhecia. Uma parte do corpo de Berta, o que parecia ser um pneu de gordura ao redor da cintura, simplesmente se desprendeu. Mas não caiu como tecido leve. Caiu com um baque surdo, pesado, metálico. Asterisco Tumpklin. O som ecoou no assoalho, um ruído abafado, mas inconfundível, de metal pesado batendo contra madeira, amortecido por camadas de pano. O coração do barão acelerou. Aquilo não era gordura. Aquilo não era carne. Berta soltou outro suspiro, desta vez mais longo, um som de alívio quase orgástico, enquanto massageava a lateral do corpo onde aquela coisa estivera amarrada. A pele ali, visível através de rasgos na camisa de baixo, estava em carne viva, vermelha, marcada por hematomas profundos e feridas de atrito que não cicatrizavam. O barão apertou os olhos, tentando entender o que via na penumbra. Berta começou a desenrolar as faixas das pernas. O que pareciam ser coxas grossas e elefantiásicas eram, na verdade, sacos compridos de tecido de algodão cru, costurados em gomos, amarrados com tiras de couro apertadas até o limite da circulação sanguínea. Conforme cada camada caía, a silhueta de Berta mudava drasticamente. Era como assistir a uma escultura sendo talhada em tempo real, ou a uma borboleta emergindo de um casulo grotesco e pesado. A mulher gigante desaparecia, quilo por quilo, peça por peça. E cada peça que caía no chão fazia aquele mesmo som perturbador. Asterisco clean. Clean. Tud. Asterisco era o som de riqueza. Era o som de poder. Mas ali, naquele quarto abafado, era o som de uma tortura autoimposta. Quando Berta finalmente desenrolou a última faixa que cobria seu tronco, o barão teve que tapar a boca com a mão para não gritar. A mulher que estava ali, iluminada pela luz fraca da vela, não era obesa. Berta era esquelética. Sua magreza era cadavérica, do tipo que se vê em vítimas de fome extrema ou doenças terminais. Suas costelas eram visíveis sob a pele fina e pálida, seus braços eram gravetos, e suas clavículas se projetavam como asas quebradas. A gordura que a protegia do mundo, que fazia todos rirem e a desprezarem, estava agora amontoada aos seus pés numa pilha disforme de sacos e faixas. E foi quando ela se abaixou para verificar um dos sacos que o brilho dourado atingiu a retina do barão como um raio. Um dos sacos havia se rasgado levemente com o impacto. De dentro dele, escorregaram 3 moedas de ouro maciço, daquelas antigas, do tempo do Império, pesadas e brilhantes. Mas não era só isso. Berta pegou o saco e, com cuidado reverente, abriu a costura. O barão viu o brilho vermelho de rubis, o verde profundo de esmeraldas brutas e o cintilar frio de diamantes, tudo misturado com correntes de ouro, anéis de brasão e dobrões espanhóis. A compreensão atingiu o barão com a força de um coice de cavalo. Aquela mulher não era gorda. Ela era um cofre humano. Ele começou a fazer as contas mentalmente, atordoado. As camadas nas pernas, os rolos na cintura,
O busto exagerado que na verdade eram bolsas de moedas, os braços gordos que eram mangas recheadas de joias. Berta carregava, literalmente amarrado à própria carne, dia e noite, sob o sol e a chuva, dormindo e acordando, talvez 40 ou 50 quilos de ouro puro e pedrarias. A fortuna que jazia no chão daquela despensa suja era maior do que o valor de todas as fazendas da região somadas. O barão, que estava à beira da falência, devendo a agiotas e bancos, olhava para aquela pilha de tesouros e percebia que a solução para todos os seus problemas, e para os problemas de suas próximas 10 gerações, estivera descascando batatas na sua cozinha, sendo humilhada por valer menos que uma galinha. Mas o choque da riqueza logo deu lugar a um horror empático. O barão observou o corpo de Berta mais atentamente. Onde os sacos de ouro ficavam amarrados, a pele estava necrosada. Havia feridas abertas nos quadris onde o peso do metal roçava contra o osso a cada passo que ela dava. As costas dela eram um mapa de cicatrizes, marcas deixadas pelas cordas que precisavam ser apertadas ao máximo para que o ouro não balançasse e fizesse barulho quando ela andava. Agora, tudo fazia sentido. O andar rígido e duro não era gordura, era para impedir o tilintar das moedas. A recusa em comer não era falta de apetite, era falta de espaço estomacal, comprimido por cinturões de diamantes, e o medo de que, se engordasse um grama sequer, as amarras não fechariam mais. O cheiro de ferro e sangue não era sujeira, era o cheiro do dinheiro misturado com o cheiro de suas próprias feridas. Ela vivia num inferno particular. Cada movimento era agonia. Cada passo era um exercício de levantamento de peso. Berta era uma prisioneira de sua própria fortuna, uma mártir do capital que carregava o peso do mundo, ou pelo menos o peso de um reino, sobre ombros frágeis e desnutridos. O barão viu quando ela pegou um pequeno frasco de óleo e começou a passar nas feridas, chorando baixinho. Não eram lágrimas de tristeza, mas de puro esgotamento físico. Ela era a mulher mais rica do Brasil, talvez, e no entanto, não podia comprar um momento de paz, não podia dormir deitada confortavelmente, pois o ouro precisava ser remontado e reamarrado antes do sol nascer para que a farsa continuasse. A mente do barão girava. O que fazer? Se ele entrasse lá agora e tomasse o ouro, seria o homem mais rico da corte. Poderia comprar títulos, terras, navios. Mas havia algo na fragilidade daquela mulher, na força de vontade titânica necessária para viver daquela forma, que o paralisou. Quem era ela? De onde vinha tanto ouro? Escravos não tinham posses, muito menos tesouros dignos de reis. Ela teria roubado. Se tivesse roubado, já teria fugido. Mas ela não fugia. Ela se escondia à vista de todos, usando a repulsa das pessoas como seu escudo invisível. Ninguém tocava na gorda nojenta, e por isso, ninguém tocava no ouro. Era um disfarce genial, perfeito e terrível. Enquanto o barão tentava processar a cena, um barulho no corredor atrás dele o fez congelar. Passos leves. A baronesa. Se ela visse aquilo, se ela visse o ouro, o destino de Berta estaria selado. A esposa do barão não tinha a mesma curiosidade filosófica que ele, ela veria apenas o lucro e o crime. O barão olhou novamente pelo buraco da fechadura. Berta estava começando o processo reverso. Ela pegava os sacos pesados, beijava-os como se fossem amuletos sagrados ou maldições estimadas, e começava a amarrá-los de volta às pernas feridas. A visão era de um martírio. Ela cerrava os dentes enquanto apertava os nós sobre a carne viva, transformando-se novamente no monstro que o mundo aceitava ver. O barão recuou silenciosamente para as sombras, o coração batendo descompassado. Ele sabia o segredo. Ele sabia que a mulher que todos chutavam e desprezavam valia milhões. Mas ele também sabia que aquele segredo era perigoso. Se alguém mais descobrisse, Berta seria morta e estripada como um peixe para que pegassem o recheio. Ele voltou para o quarto, deitou-se ao lado da esposa que dormia, e olhou para o teto, incapaz de fechar os olhos. A imagem da mulher esquelética vestindo sua armadura de ouro não saía de sua cabeça. Ele precisava falar com ela. Ele precisava entender a origem daquela loucura dourada. Mas, acima de tudo, ele sentia, pela primeira vez em anos, uma emoção que não era tédio ou ganância. Ele sentia respeito. Um respeito aterrorizado por aquela mulher que enganara todos, carregando sua liberdade e sua condenação coladas à pele. O dia seguinte traria o confronto, e o barão sabia que, ao cruzar aquela porta, nada seria como antes. A negociação que estava por vir não seria sobre compra e venda de escravos,
mas sobre a alma de dois desesperados diante de uma fortuna maldita. A manhã seguinte nasceu com uma luz cinzenta e opressiva, o sol lutando para atravessar uma camada densa de nuvens que prometia uma tempestade tropical. O barão de Valença não dormira um minuto sequer. Ele passou as horas da madrugada sentado na poltrona do escritório, observando a poeira dançar nos raios de luz que entravam pela fresta da cortina, enquanto sua mente tentava desenhar um mapa daquele território desconhecido em que acabará de pisar. A imagem de Berta, esquelética e envolta em ouro, queimava em sua memória como ferro em brasa. Ele sabia que precisava agir, mas cada cenário que imaginava terminava em desastre. Se ele a confrontasse publicamente, o segredo se espalharia como pólvora. Se tentasse tirar o ouro à força, ela poderia gritar, lutar ou até morrer, e ele não queria carregar o peso de ser o carrasco daquela mulher extraordinária. Não, a abordagem precisava ser cirúrgica. Quando o sino da casa tocou para o início dos trabalhos, o barão desceu para a cozinha. O ambiente já estava em polvorosa com a preparação do café da manhã, o cheiro de café torrado e pão fresco enchendo o ar. E lá estava ela. Berta. Novamente a gigante, novamente a Big Berta. Sentada em seu banco reforçado no canto, descascando um monte de laranjas com aquela lentidão exasperante que agora o barão sabia ser uma necessidade física. Ele a observou por um momento, notando detalhes que antes lhe escapavam, a tensão no maxilar cada vez que ela se inclinava para frente, o modo como ela evitava encostar as costas na parede, protegendo as feridas ocultas. Ela era uma atriz perfeita, interpretando o papel da escrava inútil para uma plateia que a desprezava, enquanto guardava um império debaixo das saias. O barão dispensou os outros criados com um gesto impaciente da mão. Saiam todos. Preciso falar com ela só sobre o desperdício de comida. A desculpa era fraca, e a cozinheira Anastácia lançou um olhar desconfiado, mas ninguém ousava desobedecer ao senhor da casa. Quando a porta da cozinha se fechou, deixando-os sozinhos, o silêncio que se instalou foi pesado, quase sólido. Berta não levantou os olhos. Continuou descascando a laranja, a faca tremendo levemente em sua mão grossa e inchada. Ela sentia. Ela sabia que algo havia mudado. O instinto de sobrevivência que a mantivera viva por anos estava gritando que o predador estava na sala. Você não comeu nada ontem, Berta, começou o barão, sua voz baixa, quase um sussurro conspiratório. Ele caminhou lentamente ao redor dela, mantendo uma distância segura, como se estivesse estudando um animal perigoso ou uma obra de arte frágil. Nem anteontem. E, no entanto, você carrega esse peso todo. É um milagre médico, não acha? Berta parou a faca. Seus olhos, pequenos e escuros, encontraram os do barão por um breve segundo. Havia medo ali, sim, mas também uma inteligência afiada, fria. Eu tenho um metabolismo lento, senhor, respondeu ela, a voz rouca e controlada. Minha mãe era grande assim também. O barão soltou uma risada curta, sem humor. Ele puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro metálico e acre a atingiu com força. Metabolismo lento não faz asterisco clean asterisco quando anda, Berta. Gordura não brilha no escuro. E carne humana não vale o preço de um reino. A frase pairou no ar como uma sentença de morte. A faca caiu da mão de Berta, batendo na mesa de madeira com um baque seco. Ela ficou imóvel, petrificada. O segredo, a armadura invisível que a protegera durante anos, havia sido perfurado. Ela sabia que ele sabia. E naquele momento, Berta achou que sua vida tinha acabado. Ela esperava os gritos, os guardas, o chicote, o roubo. Ela se preparou para morrer defendendo o que era seu, ou o que restava de sua promessa. Mas o ataque não veio. O barão inclinou-se para frente, os olhos fixos nos dela, e perguntou com uma curiosidade genuína, quase infantil: Como? Como você conseguiu? E de onde? Por Deus, de onde veio tudo aquilo? A pergunta desarmou Berta mais do que qualquer ameaça. Ela viu nos olhos daquele homem excêntrico não a ganância pura que vira nos parentes de sua antiga senhora, mas um fascínio. O barão de Valença, o colecionador de raridades, estava diante da peça mais rara de sua coleção e queria ouvir a história antes de decidir o destino dela. Berta respirou fundo, e o movimento fez as correntes de ouro em seu peito estalarem audivelmente sob as faixas. Percebendo que não tinha saída, e talvez sentindo um desejo desesperado de compartilhar o fardo de sua história com alguém antes do fim,
ela começou a falar. Sua voz, no início trêmula, ganhou força à medida que ela narrava a origem daquela loucura. Ela contou sobre a Dona Constança, a viúva louca e amarga a quem servirá por décadas. Uma mulher que odiava a própria família, sobrinhos abutres que esperavam sua morte rondando a mansão como urubus famintos. Ela me disse, senhor, no leito de morte, com a febre queimando, contou Berta, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Eles não vão levar nada, Berta. Nada. Tudo o que tenho, tudo o que eles cobiçam, é seu. Mas você só vai sair daqui viva se ninguém souber que você tem. A viúva, em seu delírio final de vingança e gratidão, obrigou Berta a costurar os sacos. Noites e noites em claro, transformando cortinas de veludo em bolsas resistentes, desmanchando colares de valor inestimável para que as pedras ocupassem menos espaço. A estratégia era insana, mas brilhante. Esconder o tesouro no único lugar onde ninguém olharia duas vezes, no corpo de uma escrava. Ela me fez engordar com ouro, senhor. Eu entrei no quarto dela magra como um caniço e saí de lá, depois do velório, pesando o dobro. Os sobrinhos reviraram a casa, quebraram as paredes, rasgaram os colchões procurando as joias. Eles olhavam para mim, chorando no canto, e me xingavam de gorda inútil, sem saber que a herança que procuravam estava a 1 metro de distância, debaixo do meu vestido de luto. Berta explicou como viverá anos fugindo, sendo vendida de mão em mão, sempre desvalorizada, sempre humilhada, porque ninguém queria a escrava gorda. E isso era sua salvação. Se ela fosse uma escrava boa, forte e saudável, teria sido colocada na lavoura, e o esforço físico teria revelado o segredo ou a matado de exaustão. Sendo inútil, ela era deixada de lado, na cozinha, nos cantos, invisível. Eu sou um cofre que anda, senhor. Mas a chave é a minha dor. Cada passo é uma facada. Cada noite é um tormento. Eu carrego a minha liberdade no corpo, mas sou prisioneira do peso dela. O barão ouvia, hipnotizado. Aquela história era maior do que qualquer romance que ele já tivesse lido. Era uma saga de resistência, astúcia e sofrimento que transcendia a compreensão moral da época. Ele olhou para as mãos de Berta, deformadas pelo trabalho e pelo aperto das amarras, e sentiu uma onda de vergonha. Ele, com suas dívidas de jogo e má gestão da fazenda, reclamava da sorte, enquanto aquela mulher carregava uma fortuna literal e figurativa nas costas, suportando o insuportável apenas pela promessa de um dia ser livre. E o que você pretendia fazer, Berta? Perguntou ele, suavemente. Continuar andando até as pernas quebrarem? Até o ouro rasgar sua pele e você morrer de infecção? Berta baixou a cabeça. Eu ia comprar minha liberdade, senhor. Mas ninguém me vende alforria. Eles riem. Dizem que não vale a pena nem gastar papel com uma escrava que vai morrer do coração a qualquer momento. Eu tenho dinheiro para comprar 10 vidas, mas não posso mostrá-lo. Se eu mostrar uma moeda, eles me acusam de roubo e me matam. É um ciclo sem fim. Foi nesse momento que o destino da fazenda e daquelas duas almas se entrelaçou. O barão levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na cozinha, a mente fervilhando. Ele estava falido. Os credores bateriam a porta na semana seguinte. Ele perderia a casa, as terras, o título. E ali estava a solução. Mas roubá-la seria baixo, vil. E, estranhamente, o barão sentia que Berta merecia mais do que isso. Ela merecia ganhar aquele jogo. A tenacidade dela havia conquistado o respeito dele de uma forma que nenhum nobre jamais conseguirá. Ele parou diante dela e apoiou as mãos na mesa. Eu tenho uma proposta, Berta. Uma proposta de negócios. Berta levantou os olhos, desconfiada. Negócios, senhor? Escravo não faz negócio. O barão sorriu, um sorriso torto e cúmplice. Escravos não. Mas sócios, sim. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz para que nem as paredes ouvissem. Eu estou falido, Berta. A fazenda vai a leilão em breve. Eu preciso de dinheiro. E você? Você precisa de uma maneira de usar o seu dinheiro sem ser enforcada em praça pública. Você precisa de um rosto para sua fortuna. Alguém que possa gastar esse ouro e dizer que foi herança de uma tia distante na Europa. Os olhos de Berta se arregalaram. Ela começou a entender onde ele queria chegar. O senhor quer dizer? O barão assentiu.
Nós vamos fazer um pacto. Você financia a salvação da minha fazenda. Pagamos as dívidas, reformamos a casa, compramos máquinas novas. Em troca, eu lhe dou a sua carta de alforria imediatamente. Mas não só isso. Nós criamos um documento, uma sociedade secreta. Você se torna minha investidora silenciosa. Você vive aqui, não como escrava, mas como uma hóspede de honra, ou parte para onde quiser com o dinheiro limpo, transformado em papéis bancários que você pode carregar na bolsa, e não amarrado nas coxas. A proposta pairou no ar, elétrica. Era perigosa. Era ilegal. Era loucura. Mas era a única saída para ambos. Berta olhou para o homem à sua frente. Ela passará a vida desconfiando de todos, mas aquele excêntrico falido parecia ser a única pessoa no mundo que via a situação com clareza. Ele não queria apenas o ouro, ele precisava da cumplicidade dela. Se ele a matasse, teria que explicar de onde veio o ouro. Se fizessem o acordo, ambos sairiam ganhando. E se assim a descobrir? Perguntou Berta, com a voz trêmula. A baronesa vai querer me esfolar viva. O barão suspirou. Minha esposa gosta de conforto, Berta. Se o dinheiro aparecer e as contas forem pagas, ela não fará muitas perguntas sobre a origem milagrosa. Diremos que ganhei numa aposta arriscada, ou que um investimento antigo finalmente deu frutos. O importante é, você confia em mim o suficiente para me dar o primeiro saco de moedas? Berta hesitou. Era o momento da verdade. Ela levou a mão lentamente à cintura, por baixo do avental sujo, e tateou até encontrar um nó específico. Com um gemido abafado e uma careta de dor, ela desamarrou um pequeno saco de veludo pesado. Ela o colocou sobre a mesa e o empurrou na direção do barão. O som das moedas deslizando na madeira foi o som de um contrato sendo selado com sangue e ouro. O barão pegou o saco, sentindo o peso da história que ele continha. Ele não o abriu. Apenas olhou para Berta com uma seriedade solene. Hoje à noite, vamos começar a libertar você desse peso, Berta. Camada por camada. E amanhã, o barão de Valença terá a sorte mais incrível do Rio de Janeiro. Mas o que eles não sabiam, enquanto selavam aquele pacto na penumbra da cozinha, era que a baronesa não estava dormindo quando o barão saiu do quarto. E que a porta da cozinha, embora fechada, tinha suas próprias frestas. Passos leves se afastavam no corredor, e uma mente movida pela inveja e pela suspeita começava a traçar seu próprio plano, um plano que poderia transformar a aliança de Berta e do barão em uma tragédia sangrenta antes mesmo que a primeira dívida fosse paga. A verdadeira tempestade estava apenas começando a se formar. A tempestade que se anunciava no céu do Rio de Janeiro finalmente desabou sobre a fazenda, abafando qualquer som que pudesse escapar pelas frestas daquela cozinha. O trovão que sacudiu as janelas, no entanto, foi menos assustador do que o clique suave da porta se abrindo. O barão e Berta congelaram. Na soleira, iluminada por um relâmpago que rasgou a escuridão, estava a baronesa. Ela não vestia suas roupas de dormir, mas sim um roupão rígido, e em suas mãos não havia uma arma, mas algo muito mais perigoso, o conhecimento. Seu rosto, geralmente uma máscara de indiferença aristocrática, estava contorcido numa expressão indecifrável que misturava fúria e uma ganância voraz. Ela havia escutado. Cada palavra, cada tilintar de moeda, cada confissão sussurrada naquela cozinha havia chegado aos seus ouvidos aguçados pela desconfiança. Então, disse a baronesa, sua voz cortando o ar úmido como uma lâmina de barbear, a gorda inútil é, na verdade, o Banco do Brasil de saias. Ela avançou lentamente para a luz da vela, seus olhos fixos não no marido, mas no pequeno saco de veludo que repousava sobre a mesa, o primeiro pagamento daquele pacto proibido. O barão tentou se interpor, gaguejando uma explicação, mas a esposa o calou com um gesto imperioso de mão. Ela caminhou até Berta, que tremia visivelmente, as correntes de ouro sob suas roupas chocalhando como os ossos de um esqueleto dançante. A baronesa rodeou a escrava, inspecionando-a não mais como uma propriedade defeituosa, mas como um baú de tesouro que precisava ser arrombado. O momento era crítico. Se a baronesa gritasse, se chamasse o feitor, Berta estaria morta e o ouro confiscado. Mas Berta, que sobrevivera a anos de tortura física autoimposta, encontrou uma reserva final de coragem. Ela não recuou. Ela olhou nos olhos daquela mulher branca e poderosa e disse, com uma calma aterrorizante, se a senhora me entregar, o ouro será apreendido pela coroa como espólio de roubo. Vocês não verão um centavo.
Se tentarem me matar agora, eu grito tão alto que os escravos da senzala virão, e o segredo se espalhará. A única maneira de essa fazenda não virar cinzas é se nós três formos cúmplices. A baronesa parou. Ela olhou para o marido, que assentiu vigorosamente, o suor escorrendo pela testa. A lógica do dinheiro falou mais alto do que o preconceito ou a moralidade. A mulher nobre pegou o saco de moedas da mesa, abriu e deixou o ouro escorrer por entre seus dedos finos. O brilho amarelo refletido em seus olhos selou o destino de todos. Muito bem, disse ela, fechando o punho sobre as moedas. Mas não seremos sócios iguais. Nós daremos a proteção e a lavagem do dinheiro. Você, Berta, nos dará o capital. E em troca, nós lhe daremos a vida que você comprou com a sua carne. O que se seguiu naquela noite foi uma operação cirúrgica e macabra. Com a tempestade rugindo lá fora, garantindo que ninguém se aproximasse da casa grande, a desmontagem de Big Berta começou. Não foi um processo rápido. Foi uma sessão de tortura inversa. A baronesa, movida pela ansiedade de ver a fortuna total, assumiu o comando. Ela trouxe tesouras e bálsamos. Berta ficou em pé no centro da sala, e camada por camada, o falso corpo foi removido. Quando as tesouras cortaram as cordas que mantinham os sacos de pedras preciosas pressionados contra as coxas de Berta, a pele por baixo estava em carne viva, cinza e roxa pela falta de circulação. O cheiro de sangue estagnado e suor antigo encheu o ambiente, mas ninguém se importou. A cada membro removido, a pilha de riqueza sobre a mesa da cozinha crescia obscenamente. Sacos de diamantes brutos que valiam mais que o palácio do imperador, colares de pérolas negras que haviam pertencido a famílias reais europeias, barras de ouro fundidas de forma rudimentar para caberem nas curvas da cintura. Quando a última faixa caiu, Berta desabou numa cadeira, não mais uma gigante, mas uma mulher pequena, frágil, coberta de cicatrizes que pareciam mapas de um mundo de dor. Ela pesava, na realidade, menos de 50 quilos. O resto, os outros 100 e tantos quilos, estava agora empilhado diante dos olhos incrédulos do casal aristocrata. Eles eram ricos. Indecentemente ricos. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir, a execução do plano. Berta não podia simplesmente aparecer magra no dia seguinte. A farsa precisava de um desfecho narrativo. Na manhã seguinte, o barão anunciou aos criados e vizinhos que a escrava Big Berta havia contraído uma doença contagiosa e terrível, uma febre de inchaço, e que precisava ser isolada numa cabana afastada nas terras da fazenda para não contaminar a casa. Durante meses, ninguém viu Berta. Apenas o barão e a baronesa iam até a cabana, levando comida de verdade, remédios caros e roupas limpas. Lá dentro, longe dos olhares do mundo, Berta passava por uma metamorfose. Sem o peso do ouro esmagando seus ossos, ela começou a andar ereta. As feridas, tratadas com os melhores ungüentos que o dinheiro podia comprar clandestinamente, começaram a fechar, transformando-se em cicatrizes prateadas que ela cobriria com vestidos de seda. Ela comeu. Pela primeira vez em anos, ela comeu sem medo de que seu corpo mudasse de tamanho e as amarras não servissem mais. Ela engordou, mas desta vez, era carne saudável, era vida retornando aos seus membros atrofiados. Enquanto Berta se curava, a fazenda do barão passava por um milagre financeiro. Dívidas antigas foram pagas à vista com moedas de ouro que o barão alegava serem fruto de uma herança inesperada de um tio distante em Portugal. Ele comprou maquinário novo, reformou o telhado, importou cavalos. A sociedade carioca sussurrava, invejosa, sobre a súbita virada de sorte do barão de Valença, sem jamais imaginar que a fonte daquela prosperidade estava escondida numa cabana no limite da propriedade, lendo livros e aprendendo a etiqueta da alta sociedade com a própria baronesa, que agora via em Berta não uma escrava, mas o investimento mais valioso de sua vida. 6 meses depois, o ato final foi encenado. O barão anunciou a morte da escrava Berta. Um caixão, pesado com pedras e troncos, para simular o peso da falecida gigante, foi enterrado numa cova sem nome no cemitério dos escravos. Houve até quem dissesse já vai tarde, sem saber que, naquele mesmo momento, uma carruagem fechada, com as cortinas cerradas, deixava a fazenda em direção ao porto do Rio de Janeiro. Dentro da carruagem, viajava uma prima distante da baronesa, uma viúva reclusa chamada Dona Berta de Alcântara, que estava partindo para a Europa para tratar de sua saúde. A mulher que desceu da carruagem no cais não lembrava em nada a montanha de trapos que fora leiloada meses antes. Ela era elegante,
embora seu andar ainda guardasse uma rigidez fantasma, uma memória muscular dos anos carregando o mundo. Ela vestia luvas longas e vestidos de gola alta para esconder as marcas das cordas que haviam cortado sua pele, marcas que ela carregaria para sempre como medalhas de uma guerra silenciosa. O barão estava lá para se despedir. Ele entregou a ela uma carta de crédito de um banco inglês, contendo a metade da fortuna que haviam acordado. A outra metade ficará na fazenda, garantindo o silêncio e a prosperidade do casal. O olhar que trocaram não foi de afeto, mas de um respeito profundo e traumático, como dois soldados que sobreviveram à mesma trincheira. Você está livre, Berta, sussurrou o barão, beijando a mão enluvada daquela dama misteriosa. Você é a mulher mais pesada que eu já conheci, porque carregou o que nenhum homem suportaria. Berta sorriu, um sorriso que não chegava totalmente aos olhos, pois parte de sua alma havia ficado presa naquelas faixas de ouro. O peso acabou, barão. Agora, só me resta voar. Ela subiu a rampa do navio a vapor com destino a Lisboa, deixando para trás o calor sufocante, a escravidão e a identidade que a aprisionara. Dizem os registros históricos não oficiais, aqueles que não estão nos livros escolares, que uma mulher brasileira, imensamente rica e solitária, viveu em Paris no final do século XIX. Ela era conhecida por sua generosidade com os pobres e por uma excentricidade peculiar. Ela jamais usava joias. Nem um anel, nem um colar. Dizia-se que ela odiava o toque do ouro na pele. Ela caminhava pelos bulevares com uma leveza estranha, como se a gravidade não se aplicasse a ela, e morreu décadas depois, deixando sua fortuna para instituições de caridade que lutavam pela abolição da escravatura ao redor do mundo. Na fazenda do barão, a lenda da Big Berta tornou-se uma história de fantasmas para assustar crianças, a história da escrava gulosa que explodiu de tanto comer. Mas o barão, em seus últimos anos, sentado na varanda de sua propriedade próspera, às vezes olhava para o pôr do sol e sorria, sabendo que a verdadeira história era sobre a mulher que enganou o mundo inteiro, transformando sua própria prisão corporal no cofre de sua liberdade. Se você ficou fascinado com a astúcia de Berta e quer descobrir mais segredos históricos que ninguém te contou, essa é a hora. Inscreva-se no canal agora mesmo. Histórias como essa estão escondidas em cada esquina do passado, e eu vou desenterrar todas elas para você. Não esqueça de deixar o seu like se você também acha que a verdadeira riqueza é a liberdade. Até a próxima história.